Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, buscar a nossa sintonia com Jesus, nosso mestre, nosso amigo, e com os amigos espirituais que participam conosco deste Evangelho online. Mais uma noite de estudo, mais uma noite em que nos será passada uma lição, para que a gente possa refletir a respeito da nossa conduta, a respeito de como estamos aproveitando a nossa vida com esperança, com os ensinamentos de Jesus na prática do nosso dia a dia, percebendo que a cada dia nós possamos estar nos tornando pessoas melhores. Que cada ensinamento que aqui recebemos possa entrar no nosso coração, na nossa mente, e que a cada dia nós possamos caminhar sempre em frente, em direção à luz que nos aguarda, em direção à felicidade. Que cada lição, então, nos fortaleça ainda mais, e que possamos fazer desta noite uma noite feliz, de bastante aprendizado. Que a nossa companheira Eliane seja feliz na explanação de hoje. E que assim seja. Boa noite a todos, meus amigos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, para iniciar mais uma semana, cheios de boas energias, para que ela seja bastante produtiva e em paz. A nossa lição de hoje, como dito, tem o título Liberdade, que é uma palavra que é muito cara para nós, né? Creio que para todos. E o Emmanuel, mais uma vez, é muito feliz quando pinça esse trecho da carta de Paulo aos Gálatas, e eu vou ler para vocês o trecho e depois vou passar com vocês o texto do Emmanuel, para depois a gente fazer as nossas reflexões. Então, diz assim: não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Então, quem diz é Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Então, esse trecho já nos adianta que o Paulo está advertindo seus companheiros de que é para eles e que serve para nós, né, utilizar a liberdade para auxiliar, para servir, e não para dar ocasião, ele diz, né, aos delírios da carne. Então, nos dizendo que nós devemos entender a liberdade, que é uma liberdade relativa, não é absoluta, né? Ou seja, ela não é total devido ao nosso grau de adiantamento. Assim como a criança na escola, né, nós vamos aprendendo na escola gradativamente. E quanto mais a gente vai tendo maturidade, maiores os saberes nós vamos conseguindo assimilar. Então, a nossa liberdade também é relativa. Embora por vezes nós achemos que podemos tudo, mas nós não podemos, né? Nós compreendemos uma pequena parcela de conhecimento, das coisas do universo, do céu, da terra. Então, é parcial, mas nós podemos muitas coisas. Lembrando que liberdade quer dizer escolha, a capacidade de escolher. E, às vezes, escolher dá um medão, não é? Então, é disso que ele está falando. Ele está falando para nós usarmos a liberdade, não para a gente colocar o pé na jaca, para a gente experimentar todas as coisas sem medida, mas está dizendo para a gente utilizar essa liberdade para servir. E o Emmanuel, então, vem e diz, praticamente o Emmanuel vem e explica para a gente, traduz a lei de liberdade, que é uma das leis morais que consta no Livro dos Espíritos. Praticamente, ele define para a gente essa lei moral, a lei da liberdade.
o que é que nós podemos e o que é que nós estamos fazendo com a nossa liberdade. Então, ele diz assim: em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da Terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania. Usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade, para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional e, dentro dela, pode alterar o curso da própria existência, pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com ensejo, ou seja, oportunidade de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado, ou seja, oportuno, de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concepção do céu, transformando, às vezes, elos de veludo em algemas de bronze. Emmanuel. Então, ele começa nos dando aí esse recado sobre a liberdade que nós possuímos. E eu vou compartilhar só um trechinho da Lei de Liberdade do Livro dos Espíritos que eu falei, a questão 842, que diz assim, e aqui fala doutrina, aqui a pergunta, né, que o Kardec faz está relacionado às religiões, mas serve para qualquer assunto da nossa vida. Vamos ver. Então a pergunta é assim: por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Então, Kardec perguntando como que a gente verifica se uma ideia, né, uma religião, é realmente a verdadeira, a melhor. E aí a resposta, parte da resposta é assim: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa
Então, são os espíritos superiores respondendo ao Kardec, né, dizendo que é simples para a gente examinar se uma ideia é boa, seja de que natureza for, como eu falei, verifica se ela traz o bem, se ela agrega, se ela une as pessoas, se ela traz uma mensagem que realmente seja bom para todos. Se ela responder, atender a esses quesitos, ela é uma ideia do bem. Então, essa é só uma questão que está na Lei de Liberdade, lá no Livro dos Espíritos. E antes de nós trazermos alguns recortes de acontecimentos registrados na nossa história, eu queria só lembrar que quando a gente estuda, né, no ensino fundamental, ensino médio, o nosso professor pergunta assim: por que é que nós devemos estudar história? A história dos povos, né, do mundo, de maneira geral. E aí a gente responde um monte de coisa, diz assim, não deve estudar não, é só coisa velha, né, já passou, para que a gente vai ficar estudando, né? E aí o professor, então, diz para a gente, né, diz assim, porque a história é cíclica, e nós devemos aprender com ela, né, para encurtar caminho quanto ao que fizemos de bom no passado e para nós jamais repetirmos os desenganos, as tragédias, as injustiças que nós cometemos, mas que nós desejaríamos jamais termos participado. E aí, pensando, então, na nossa trajetória, né, e olhando a história e os momentos que a gente viveu desde essa encarnação, e aí se a gente perguntar, né, como é que nós estamos nos saindo, né? Se a gente está repetindo a história no bom, no ruim, fica então, né, mais essa reflexão para nós observarmos com bastante cuidado, né, tudo aquilo que chega pelos nossos olhos, ouvidos, pelos pensamentos, todos os dias. Olhar para a história, ver como é que aconteceu já uma situação parecida, para a gente pegar a parte boa e não repetir aquilo que não deu certo, né? Eu não vou colocar aqui para a gente definições de liberdade, né? Mas vamos pensar resumidamente, porque ela é muito ampla, atende a muitos aspectos. Vamos pensar que a liberdade, ela significa escolha, né? Ela significa livre-arbítrio. É uma palavra muito comum e muito cara para nós, né? Livre-arbítrio, quer dizer liberdade de escolher. Inclusive, falando nisso, muitos de nós, ou em muitas situações, não nos sentimos confortáveis com uma gama muito grande de escolha. Há, inclusive, pessoas que buscam uma religião, por exemplo, que seja bem dogmática, ou que tenha bem definido uma cartilha de tudo que ela pode e não pode fazer, como ela deve proceder, porque ela não tem segurança em fazer as escolhas e em elas serem acertadas. Então, é interessante observar esse aspecto, né, que não ter muita escolha pode ser limitante, mas ter muita escolha pede mais reflexão e nos traz ainda mais responsabilidade. O Sartre, o Jean-Paul Sartre, que foi um pensador, um intelectual francês, ele tem uma fala interessante, né? Ele diz assim que nós somos condenados a sermos livres. Ele tem lá outras ideias, mas essa fala dele é muito interessante. Ele diz que nós estamos condenados a sermos livres. E nós realmente somos livres, né? Se é uma condenação, uma bênção, isso nós vamos convivendo com
os dois aspectos, né? E esperamos que ela seja cada dia mais bênção para nós. E para falar, então, sobre esse assunto, a liberdade, como nós estamos lidando com ela, com as escolhas que temos feito, eu trouxe a análise bem superficial de 4 casos ocorridos na Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. E vamos olhar, então, os casos que a gente, talvez, num primeiro momento, diga assim, mas por que nós vamos lá para o passado, né? Podíamos analisar uma coisa aqui atual. Mas vamos ver as reflexões que essa tragédia que foi a Segunda Guerra, como são todas as guerras, nos deu e o que nos trouxe de aprendizado. Então, o cenário de todos é a Segunda Guerra, e a primeira personagem que nós vamos dar uma espiadinha é o Hitler, o líder do regime nazista alemão. E o Hitler, ele conseguiu causar, assim, sob sua liderança, né, não ele sozinho, uma tragédia. E aí, a pergunta que eu sempre me fiz foi, né, como é que ele conseguiu o apoio, e isso é preciso que seja sempre muito bem colocado e observado, como ele conseguiu o apoio de parte da população alemã. Parte, porque a gente não pode nunca generalizar nada, né? E nesse caso também, não foi toda a Alemanha, toda a população alemã que apoiou as atrocidades, as loucuras do Hitler e do regime que ele liderou. Mas como que ele conseguiu o apoio de uma parte expressiva da população para cometer aqueles crimes todos? Então, aqui nós estamos falando de um espírito reencarnado como Hitler, usando a sua liberdade. Então, aqui ele usou a sua liberdade, a liberdade de escolher, para torturar, dominar, matar, perseguir, etc. Cometer crimes, enfim. Ele sozinho? Não, infelizmente. Ele liderando uma porção de pessoas encarnados, e também, juntos dele, a gente tem notícias, né, da espiritualidade, também uma legião de malvados desencarnados, da qual ele faz parte, ou fazia parte, naquele momento, já há muitos séculos, muitas maldades juntas. Então, ele conseguiu provocar o Holocausto, que foi aquela tragédia, aquela eliminação de 6 milhões de judeus, né? Causou a morte nos campos de concentração, também pela fome, nas câmaras de gás, no fuzilamento em massa, nos trabalhos forçados ou com as doenças. Então, 6 milhões de judeus foram mortos sob esse regime. E ele era o líder. Mas isso não foi tudo. Além de perseguir e dizimar 6 milhões de judeus, ele ainda liderou uma perseguição, também tortura e morte de pessoas com deficiência física, deficiência intelectual, e também perseguindo outras etnias, aqueles que eram diferentes do alemão, ariano, que ele considerava raça pura. Então, perseguiu os ciganos, os poloneses e uma série de minorias ou não minorias. E continua aquela pergunta, né? Como que ele convenceu tantas pessoas a segui-lo, a concordar ou a pelo menos a se calar, né? E aí
a gente pode concluir, ou ter uma das conclusões, de que ele tocou as fraquezas daquelas pessoas, né? Orgulho, vaidade, egoísmo, a gente pode dizer algumas delas. É assim, ele vendeu uma ideia para quem estava receptivo daquelas ideias. Então, o Hitler usou a sua liberdade de escolher, né? Usou mal, e a parte da população que embarcou nessa ideia também usou mal o seu poder de escolha, de decidir. Então, a vaidade, por exemplo, porque ele disse à população, né? Porque a Alemanha foi derrotada também na Primeira Guerra, que foi de 1914 a 1918. E a Alemanha saiu destruída, arrasada, humilhada da Primeira Guerra. Então, ele usou essa vaidade, né, da população de estar em situação financeira ruim, humilhada, mexendo com a vaidade dessas pessoas. O orgulho, porque ele vendeu a ideia de que os alemães eram uma raça superior e que o mundo deveria se curvar. E o egoísmo, né? Essas são as raízes de todo o mal, né? Que ele cuidou de manter as barrigas desses apoiadores cheias, permitiu que eles se apossassem dos bens dos judeus perseguidos, e muitos deles eram ricos comerciantes, banqueiros, e assim eles também assumiram a responsabilidade por aqueles atos, aquelas escolhas. Então, eles são inocentes? Não são inocentes também. Cada um, com certeza, respondeu, está respondendo pela parte que lhe cabe, né? Então, olha que interessante. E a Maíse Braga, que é uma trabalhadora do Centro Espírita Comunhão lá de Brasília, é uma palestrante já há muito tempo, e ela relata que os biógrafos do Hitler dizem, né, que depois daqueles discursos inflamados, que ele caía desacordado por horas a fio, exausto, porque não era só ele, né? Ele tinha também todos ali os companheiros desencarnados dele, que falavam por ele também, né? Vampirizavam ali as suas energias, e talvez isso também fosse, né? E também por isso fosse tão magnético e prendesse tanto as pessoas com essas ideias. Então, por escolha desses espíritos, por escolha do Hitler e pela invigilância ali das pessoas que ele convenceu, criou-se a tempestade perfeita e aconteceu tudo que, em maior ou menor grau, nós temos notícia. A segunda personagem é uma enfermeira, também na Segunda Guerra, e essa enfermeira, ela auxiliava a equipe médica que realizava as experiências com os seres humanos, com os deficientes, com as pessoas de outras etnias, porque eles buscavam provar pela ciência a superioridade da etnia alemã. E o que nós temos para dizer dessa enfermeira, né? Ela também teve liberdade de escolha? Teve. E ela escolheu fazer parte, né? Ela podia ter escolhido sua boa parte ou a sua parte mais sombria, e ela escolheu fazer parte. Mas tem aspectos interessantes dessa personagem que depois da guerra se percebeu, né? Que a mulher, ela era uma pessoa comum, assim, parecida com um de nós. Era uma pessoa de bem, era uma pessoa que ia à igreja toda semana, ajudava nas atividades assistenciais, era calma, demonstrava equilíbrio. Como pode? Como era possível alguém assim concordar, participar desses crimes horríveis e ainda conviver ali em sociedade como se nada estivesse acontecendo, estivesse tudo bem?
Então, essa personagem, né, mostra para a gente também que as coisas não são assim tão simples como pode parecer, né? E às vezes como a gente acha, não, eu já estou no caminho do bem, e se me acontecer qualquer prova, eu dou conta, eu vou ser uma boa pessoa, eu vou agir do modo correto. A vida traz as situações problema, né? E cada coisa que nos acontece é uma dessas situações que estão nos testando para a gente usar aquilo que a gente já aprendeu, igual à escola. A gente vai à escola, aprende os assuntos, aí a gente faz as provas para ver se a gente aprendeu mesmo. Então, olha cada uma dessas personagens, como é que elas estão se saindo, né? E o quanto a gente tem que estar vigilante. Aí, nós temos outras duas personagens. Então, agora a terceira personagem, né? A terceira personagem, o mesmo cenário, a Segunda Guerra, e agora nós temos um homem. Um homem que muitos de nós conheceu, porque a vida dele foi retratada no cinema, no filme A Lista de Schindler, um filme de 93. E então o Oskar Schindler, ele era um oportunista, um espião alemão, membro do partido nazista, o partido do Hitler. E em 1939, ele foi para Cracóvia, lá na Polônia, que estava ocupada pelos alemães. Ele foi administrar uma fábrica em que trabalhavam os judeus como escravos dos alemães nessa fábrica. E aí aconteceu também uma coisa surpreendente, que essa pessoa que moralmente não estava nos trilhos, não era ali uma pessoa que poderia se orgulhar das suas ações, aqui ele escolheu diferente. Ele escolheu uma boa parte que existia nele, em algum lugar. E aí ele passou a ver aquela judiação toda, falando em judeus, né? E ele começou a ajudar aqueles judeus, e ele salvou mais de 1.000. E no caso dele, essas pessoas não tinham nada para dar em troca, só a gratidão, maneira de dizer, e ele correu risco de vida, ele ficou sem um centavo, e a todo momento ele corria riscos imensos, mas ele ajudou a salvar essas pessoas. Então, ele também teve a liberdade de escolher, e ele escolheu. Nesse caso, ele escolheu a boa parte. Ele escolheu servir, como fala o Paulo na carta. E aí temos ainda uma outra história, que é a última, tá? Já estou acabando. Então, a última, também o mesmo cenário, e aí a gente fala dos pracinhas, que são os soldados brasileiros que foram combater lá na Itália, contra o eixo, né, que era liderado pela Alemanha, e eles foram despreparados, e na neve, num terreno montanhoso, todas as dificuldades possíveis. Mas aconteceu uma coisa que também era inesperada e muito linda. Os soldados, tinham também os soldados norte-americanos, os ingleses, mas os brasileiros, os nossos pracinhas, eram os únicos que dividiam a comida de cada dia com a população italiana que estava passando fome. Primeiro as crianças, depois as grávidas, depois eles, e dividiam tudo. E os outros soldados norte-americanos, os ingleses, depois que eles comiam, queimavam a comida, que era para ninguém utilizar. Mas os brasileiros não. Então, até hoje, essas regiões têm muito carinho com os brasileiros do Brasil, porque
também os nossos soldados não precisavam fazer isso do ponto de vista, né, ali da guerra, eram inimigos, eles estavam ali defendendo, inclusive, a própria vida, né, mas eles auxiliaram. E até quando um general perguntou como é que eles davam conta de manter os aviões, né, em dia, para voar todos os dias, e aí, então, o comandante dos pracinhas respondeu que é porque eles se ajudavam. Né? Então, eles se ajudavam e aí dava tudo certo. Então, aqui também nós temos a liberdade de escolha e os nossos soldados escolheram também partilhar, ser generosos, ter compaixão, empatia. Então, esses 4 exemplos mostram a liberdade e o que cada um vai escolhendo. Então, como eu falei, a vida vai trazendo as situações, problemas, justamente para a gente ver, né? Se aquela virtude já está assimilada, ou se precisa de trabalho, se aquele defeito, vício já foi eliminado, ou se precisa ainda de carinho, né, para eliminar. Então, é por isso que as coisas acontecem na nossa vida. E inspiração para a gente fazer isso não nos falta, né? Já falei aqui do Paulo o apóstolo, da Maria de Magdala, só para citar os dois, e eles são exemplo para tudo que a gente precisar. De reforma íntima, de reajustamento de caminho, de coragem, de vivência do evangelho, de tudo. A gente pode usá-los. E para encerrar, eu lembro também de uma ferramenta que o Sócrates, o filósofo que viveu antes de Jesus, ele deixou para a gente uma ferramenta simples, que é a dos 3 crivos. Ele chamava de as 3 peneiras. Então, em tempos de inteligência artificial, na era da informação, ela é uma ferramenta que para nós é uma bênção. Então, as 3 ferramentas são os 3 crivos: a bondade, a verdade e a utilidade. E aí, a utilização é simples, não fácil, mas simples. Cada coisa que chegar até nós, cada notícia, cada situação, a gente passa pelos 3 crivos, mas tem que passar nos 3. Se a situação é boa, ok. É verdade? Tenho certeza? E, sendo verdade e bom, é útil? Vai ser útil eu passar para frente? Se ela não passar pelos 3 crivos, cala-te, cala-te. Você não vai fazer mal para você, nem para o mundo, não vai causar inquietação e vai ser melhor. Então, é uma ferramenta também para a gente utilizar para que as nossas escolhas sejam cada dia mais responsáveis e que reflitam a vivência do Evangelho de Jesus. Então, essa era a mensagem da lição de hoje. E eu agradeço a atenção. E agora nós vamos, então, passando as vibrações, lembrando que vibrar também é servir, e é doar o que há de melhor em nós, em forma de pensamento, sentimento. Nós vamos, então, vibrando pelo bem universal, por todo o nosso planeta, pelos locais em guerra, pelos locais atingidos pelas tragédias da natureza, pelo Brasil, pelos doentes, pelos governantes de todo o planeta, que eles escolham também sua boa parte por cada um de nós, pelo nosso lar, nossos familiares, nosso trabalho, e por todos aqueles que estejam necessitados nesse momento, que nossas vibrações sejam endereçadas a quem precise, que nós tenhamos uma ótima semana. Agradecemos a espiritualidade amiga, que nos ampara, nos acolhe sempre, e pedimos, então, que permaneçam conosco, pedimos licença para encerrar,
mais um Evangelho Online, dando graças a Deus. Que assim seja.